E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos ter hoje uma nova videoaula, tá bem? Curtam o canal, ajudem a professora. A nossa aula de hoje é sobre o mundo medieval, tá bem? O mundo medieval são praticamente 1000 anos que vai se ter. Principalmente as características desse período são europeias, tá? Mesmo a gente falando de um período histórico que é dado numa linha do tempo para o mundo, mas as características que nós vamos ver são europeias. Especificamente da região da França, tá bem? Bom, caso não consigam assistir ou fique ruim de ver, eu vou disponibilizar um link para os PDFs desses slides. Tá bem? Bom, então vamos falar um pouquinho desse mundo medieval. Ele pode ser chamado de mundo medieval, de medievo, de Idade Média ou também de feudalismo. Só que feudalismo é o sistema econômico dessa época, ok? Idade Média, então, vai do século V ao século XV depois de Cristo. A Idade Média é o período que vai da queda do Império Romano do Ocidente, que ocorre em 476 depois de Cristo, até a queda do Império Romano do Oriente, tá bem? Que é em 1453, depois de Cristo, tudo depois de Cristo. O feudalismo, como eu já falei, é o sistema econômico desse período. Bom, mas o que a gente tem que saber disso? Em forma resumida, tá bem? Nós temos que saber então as principais características do mundo medieval. O que ocorre? O medievo, a Idade Média, ela é dividida em dois períodos. Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, tá bem? E Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. O que ocorre? Alta Idade Média, as características que nós vamos falar hoje estão em alta. Elas estão começando um processo que vai culminar no fortalecimento dessas características. Baixa Idade Média é o processo inverso. Nós estamos perdendo as características e vamos entrar no mundo moderno, tá bem? Nós vamos ver cada uma dessas coisinhas, ok? Bom, êxodo urbano devido às invasões bárbaras é uma característica do mundo medieval, que nós vamos ver, principalmente da Alta Idade Média. O processo de feudalização, o enfraquecimento do poder real com as relações de suzerania e vassalagem, o crescimento do poder da Igreja Católica, a peste negra, nós vamos ver, as cruzadas e o renascimento urbano comercial, ok? Bom, o que a gente vai ver? As características então do êxodo urbano e do processo de feudalização. Ah, apareceu ali o... não sei onde é que... pronto, sumiu. O que nós temos? As invasões bárbaras. São invasões dos povos germânicos. Qualquer um que não é romano é considerado bárbaro, tá? Então nós vamos ter infinitos povos bárbaros. Quem não fala latim, quem não está dentro do Império Romano é considerado bárbaro. Bom, as invasões bárbaras são de dois tipos. A primeira invasão pacífica e a segunda invasão violenta. Isso a gente vai desmembrar ao longo do vídeo. Nós também temos a herança, que vai gerar esse processo de feudalização. Vai ser uma mistura da cultura romana com a cultura germânica. Então o que a gente está falando nesse processo? Esses povos que invadiram vão misturar sua cultura com a cultura romana. E aí nós vamos ter uma nova cultura, que vai ser a cultura feudal, a partir dessas heranças. Que heranças são essas? Herança romana, colonato e fragmentação política. Herança germânica, comitatus e beneficium. Tudo isso eu vou explicar mais adiante, ok? Agora vamos explicar primeiro as invasões. Bom, quando a gente fala de invasões, na realidade a gente está aqui em laranjinha em o que era o Império Romano, tá bem? O Império Romano ele se dividia, né? Entre Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que é esse pontinho aqui, ok? O que a gente sabe que aconteceu? Devido à crise da mão de obra, que é a falta de escravos de guerra, né? A falta de prisioneiros de guerra, a falta de mão de obra no Império Romano, uma crise de corrupção e uma fragmentação política que já ocorria sendo dado a senhores locais
certos poderes que antes eram do imperador em se tomar decisões, né, dentro da sua região, nós temos um enfraquecimento dessa parte aqui do Império, ou seja, do Império Romano do Ocidente. Nós não vimos ali que a Idade Média começa com a queda desse Império Romano do Ocidente. Então, como é que ocorre essa queda? Os povos bárbaros, então, germânicos, tá, que ficavam na fronteira do Império, eles vão migrar para dentro do Império, fugindo dos povos hunos. Então, os hunos estão mais ao leste, os hunos são extremamente violentos, vão invadir os territórios desses povos germânicos, e os povos germânicos vão entrar no Império em busca de proteção, tá bem? O Império não consegue já conter as suas fronteiras e alguns desses povos são pacíficos. Então, o Império vai permitir essa entrada. Permitindo a entrada, nós vamos ter alguns povos germânicos que vão se estabelecer em grandes territórios, mesmo sem o Império Romano permitir. Que aí nós temos, de uma forma que não é de saque e enlouquecimento, de violência, mas um roubo de terras do Império Romano. Né? Tu vais te alocar nas terras, tu vais ficar ali com o teu povo, e aí o Império Romano já não vai ter mais controle daquela terra. Que povos são esses? São vândalos, visigodos, ostrogodos, ok? Nós vamos ver ali como é que eles formaram pequenos reinos, ó. Os ostrogodos ficaram nessa parte verde, os vândalos nessa parte do norte da África. Lembrando que vandalismo vem da palavra vândalo, porque quando os vândalos chegavam em um lugar, eles destruíam a maior parte do lugar, ok? Os visigodos vão ficar aqui na parte da Península Ibérica e os suevos também. Nós vamos ter os francos na região da atual França, os burgúndios, os anglo-saxões, e o Império Romano do Oriente vai se estabelecer só nessa parte aqui. Vocês podem ver que ainda existe Império Romano do Oriente e não existe mais o Império Romano do Ocidente, ok? Bom, essa daqui é a nossa primeira invasão, que vai do século V ao século VIII. Então os povos entram no Império, às vezes pacificamente, e depois vão pegar terras do Império. Bom, a segunda leva de invasões é o que a gente chama de invasões violentas, que vai do século VIII ao século XII, ok? Sempre depois de Cristo. Bom, essas invasões aqui, elas já são invasões de saque, ok? Nós vamos ter invasões dos povos vikings. Quem são os povos vikings? São noruegueses, dinamarqueses e suecos, ok? Nós vamos ter esses povos invadindo, ó, toda a parte que antes era o Império Romano do Ocidente. Nós vamos ter os muçulmanos dominando o norte da África e partes do Mediterrâneo. Vocês podem ver que os vikings, eles chegaram até a fazer a volta, ó, na Península Ibérica e chegaram no Mar Mediterrâneo, ok? Os muçulmanos vão ter uma expansão islâmica, vão dominar a Península Arábica e também vão expandir para partes do Império Romano que está caindo, né? Que caiu. Nós temos também os povos húngaros aqui no centro da Europa Ocidental também invadindo. Essas invasões aqui são invasões violentas. Feito? Bom, nós vamos falar então um pouquinho daquelas heranças que vão misturar coisas romanas com coisas germânicas e moldar o que nós vamos ver como feudalismo, como sociedade feudal, como cultura feudal. Lembra que a gente viu no slidezinho que as partes de herança romana eram colonato e a fragmentação política? Então, aqui está explicando. Quem não conseguir enxergar muito bem, veja no PDF, ok? Então, o colonato vai ser a relação que vai existir entre a pessoa livre que vai alugar terras de um grande proprietário rural. Na Roma Antiga, tu estava com um problema durante o Império de tu não teres falta de mão de obra. Então o que tu vai fazer? Vai existir a pessoa que vai sair do meio urbano por falta de dinheiro, né, por falta de condições, vai chegar no meio rural e aí essa pessoa não tem nada, ela não tem terra para poder plantar. Então o que ela vai fazer? Ela vai entregar a força dela de trabalhar em troca de parte da produção que ela mesma faça, ok? Isso é o colonato. No colonato, o trabalhador livre, ele fica vinculado à terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que se essa terra trocar de proprietário, esse colono troca junto com a terra de senhor que ele paga o aluguel, né?
Não é aluguel de verdade, né, gente? Eu tô falando aluguel para melhorar o entendimento. O que tu estás pagando? Estás pagando por usar aquela terra, por pegar parte da produção. Isso é o colonato, ok? Então, é um vínculo que vai existir entre um homem livre que trabalha, trabalhador livre, e a terra, né? Ele vai ficar preso a essa terra. O que ocorre? Esse cara não é um escravo, ele é um trabalhador livre porque ele não pode ser vendido. Mas, professor, a terra é vendida. A terra, gente, a terra é uma mercadoria e ele está vinculado a essa terra. Mas ele não é mercadoria, ele não é escravo, ok? É o que difere um servo depois de um escravo. A fragmentação política foi o que eu falei um pouquinho com aquelas invasões. Então, durante o Império, a administração romana já dava certas não é vantagens, mas autonomia a senhores regionais. Essa autonomia causa uma fragmentação do poder imperial, não é mesmo? Porque se eu não mando mais em tudo e tu pode mandar na tua região, então eu já não tenho mais o mesmo poder que eu tinha naquela região, ok? A herança germânica, então, dos povos bárbaros, lembrando que bárbaro é qualquer um que não é romano. Bom, o comitatus. O comitatus é a lealdade direta com o teu chefe, com o cara que manda em ti, o logo acima de ti, tá? Essa lealdade, ela é militar. Então, eu estou numa guerra, eu estou em qualquer disputa, né? E esse senhor que me comanda durante a guerra, ele tem a minha lealdade e eu tenho parte dos saques dele. Ou seja, quando a gente saqueia é dividido entre todos nós, ok? É feito um juramento, então, ao chefe de servi-lo até a morte. O benefício, então, é a recompensa paga por esse chefe militar aqui, que eu sou leal, agora que eu sou um guerreiro dele, né? Que vai ser a posse de terras. Então, é dada uma recompensa, tá? Pelos chefes militares, uma parte de terra que vai ser denominada feudo. Então, eu sou leal a ele e ele me dá uma parte de terras quando ele domina as terras, né? Esse é o benefício que vai gerar o feudo que a gente vai conhecer no mundo feudal, né? E aqui, pessoal, as relações entre os nobres, então, relações entre nobres e relações entre nobres e servos, ok? As relações entre nobres são quais? Suzerania e vassalagem, onde o suzerano doa as terras e o vassalo recebe as terras, ok? Então, ela faz relação com aquele benefício e o comitatus que vinha das relações germânicas, que vão ser herança para o feudalismo, vão gerar então a suzerania e a vassalagem. O que é o rei? O rei se torna então um grande suzerano, aquele que doa terras que ele não consegue proteger por causa das invasões, ok? Toda vez que eu, um suzerano, entrego terras a um vassalo, o que acontece? O vassalo, ele recebe as terras e tem, em contrapartida, que ter fidelidade militar para comigo. Então eu dou terras e ele tem que ser fiel militarmente. Caso eu entre em guerra, ele tem que entrar em guerra junto, ok? Se eu der as terras para esse vassalo e esse vassalo der terras para outra pessoa, ele vai se tornar um suzerano do outro. Então ele é meu vassalo e suzerano do outro, ok? Toda vez que alguém doa terras, é suzerano. Não importa se ele já recebeu terras e é vassalo de outra pessoa. Ah, professora, mas é confuso isso. Não é confuso, a gente vive relações que são assim. Eu sou ao mesmo tempo filha da minha mãe e mãe da minha filha. Falando é esquisito, mas a relação vocês sabem que ela é fácil de se entender, né? Em relação à minha mãe, eu sou filha. Em relação à minha filha, eu sou mãe. Então é isso. Em relação a quem me doou terras, eu sou vassalo. Em relação a quem eu doei terras, eu sou suzerano. A função do vassalo não é só ser fiel militarmente, ele também tem que pagar pelos estudos do filho mais velho do suzerano e tem que pagar os dotes das filhas do suzerano, ok? As relações então entre nobres e servos, aqui tá o negocinho, vou tirar ele daqui. As relações então entre os nobres e servos são os impostos. Então, suzerania e vassalagem, os dois são nobres e estão dominando terras. Ou tu recebe ou tu doa terras.
as relações entre nobres e servos são os impostos. Então, a talha é 50% da produção pelo aluguel da terra. Lembra aquele colonato que era romano? É o que vai se tornar a talha. Então, em troca de proteção das invasões bárbaras, o grande proprietário de terra, ele protege todos que estão no feudo dele, né? Todos que estão na propriedade dele, e em troca dessa proteção, ele cobra um aluguel por as pessoas estarem trabalhando na terra dele, que é metade da produção do servo. Então o servo, que é aquele trabalhador livre que ficou fixo àquela terra, vinculado àquela terra, ele vai ter agora que dar metade da produção dele por ele estar naquela terra e ser necessária a proteção do Senhor, ok? A corvéia, então, são 3 dias de trabalho no manso senhorial, que são as terras do Senhor, ok? Esses 3 dias de trabalho nas terras do Senhor não vão ser nenhuma parte da produção dada ao servo. 100% da produção é para o Senhor. Então o Senhor recebe 50% da produção nas terras que ele alugou para o servo e ainda 3 dias de trabalho e toda a produção que o servo tiver nas terras que são do Senhor, no manso senhorial. As banalidades então são parte da produção dada pelo uso de ferramentas. Então eu vim da cidade, né? Eu estava fugindo das invasões bárbaras, saí da cidade e busquei proteção no campo. O que vai acontecer? Agora eu vou ter que usar a enxada, usar o arado, usar um moinho. Eu não tenho essas coisas, mas eu tenho que pagar uma porcentagem da produção por ter usado essas coisas, ok? E a mão morta. Lembra que a gente falou que tem que ser um acordo, o colono é vinculado à terra? Então, a família do colono ela é vinculada à terra a partir do contrato esse de aluguel com este colono. Se esse colono morre, se esse servo morre, tá? Colono é na época romana, servo quando se estrutura a época feudal, ok? Este servo, então, que tem o contrato de aluguel, se ele morre, tu tem que pagar parte da produção para trocar quem é o servo que vai ficar agora vinculado à terra e aí em conjunto a família dele. Feito? Nós temos aqui então os impostos. Passando daqui, nós temos como é que se estrutura a pirâmide social, ou seja, quem são os mais ricos e quem são os mais pobres. Tá? O rei então ainda existe. Às vezes a gente vem uma explicação de professor, normalmente do ensino fundamental, né, que o rei ele se torna figurativo. Não, o rei ele existe na realidade. Só que ele é um grande suzerano. Ele depende da fidelidade militar que vai ocorrendo nas relações de suzerania e vassalagem. Então ele não é um rei como o imperador romano era, né? O imperador romano mandava e as coisas aconteciam. Ele está com poder fragmentado, ele não tem poder sobre todos. Se alguém romper a fidelidade, ele não tem controle sobre essa pessoa. Feito? A alta nobreza, que são os senhores feudais, que são duques e condes, tá? E o alto clero, que são os arcebispos e os cardeais, então a parte mais alta da igreja. Depois tens os cavaleiros, os bispos e os monges, e na base da pirâmide os camponeses, os servos e os soldados. Feito? A gente vai ver então como é que se estrutura essa sociedade, quais são as características dela. Ela é uma sociedade estamental. O que quer dizer isso? É sem mobilidade social. Não importa o quanto que eu produza, se eu nasci servo, eu sempre vou ser servo. Não importa que a minha produção é muito boa. Não importa se eu sou um nobre e lá sei eu perdi tudo numa guerra. Não importa, eu vou ser um nobre pobre, mas mesmo assim eu ainda sou nobre, tá? Nunca um servo vai se tornar um nobre, nunca um nobre vai se tornar um servo. Feito? O feudo, então, é aquela propriedade rural grande, né, que vai ser protegida pela nobreza e onde os servos vão trabalhar. O servo é aquele trabalhador livre que é ligado à terra e ele é diferente do escravo, porque o escravo é uma mercadoria, pode ser vendido, o servo não. Mas professora, tu dissesse que o servo pode trocar de senhor, porque se a terra é doada, ou se a terra vai ser vendida, né, ela vai ser entregue a terra para outro senhor e aí ele vai trocar de senhor. Ok, mas a terra é que é a mercadoria, vocês entendem? Não ele. Ele está vinculado num acordo de aluguel à terra. É uma diferençazinha sutil, mas ainda é uma diferença. Ele não pode ser vendido, ele não é um escravo, ok? Bom,
Passando disso, então, nós temos aqui a estrutura do feudo. O feudo é uma grande propriedade onde tu tens um castelo fortificado, que em épocas de invasões tu tens a população indo até o castelo para se fechar nele. A gente vê muito isso em filme, né? Tu tens as partes do feudo, que é o manso senhorial, as terras onde fica o castelo, e as terras de plantio da corvéia, aquela plantio nas terras do senhor. Tu tens a parte do manso comunal, que fica aqui, ó, e pega essa outra partezinha, os bosques, o moinho, os pastos, o cemitério e a igreja, tá? Tudo manso comunal. Comunal vem de comum, ambos, tanto senhores quanto servos, utilizam. Manso senhorial, só o senhor utiliza, tá? E o manso servil, o lugar onde ficam os servos, as casas dos servos, né? E tu tens também a área de produção desse servo. Feito? Lembrando aqui, ó, naquela parte dos impostos, 3 dias, a corvéia 3 dias de produção no manso senhorial, tá? 100% da produção pro senhor. Tu tens o domingo, que é dia santo, não se pode trabalhar, tu tens que ir para a igreja. Então, 4 dias do servo, ele não produz para ele. A semana tem 7 dias nessa época, então te sobram outros 3 dias. Desses 3 dias que tu vais trabalhar no manso servil, metade da produção vai ser dada ao senhor pelo aluguel, que é a talha. Então, quer dizer, a situação do servo é uma situação bem difícil mesmo, tá bem? Aqui, ó, o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica, nessa época, vai ser uma instituição centralizada. O poder central vai ser o Papa, tá bem? Vai existir doações de terras reconquistadas para a igreja. O Império Franco, lembrando lá daquele mapinha, os francos são um dos povos germânicos que vão entrar no Império Romano, né? Vão dominar a região que hoje é a França. E os francos, eles vão fazer um acordo com a Igreja Católica. E eles vão dar uma sobrevida ao Império Romano, que vai se tornar, vai mudar o nome de Império Romano Ocidental, né, do Ocidente, para Sacro Império Romano Germânico, tá? Tá aqui, ó. A igreja uniu seus francos e formaram o Sacro Império Romano Germânico. Sacro, de igreja, de sagrado. Império Romano, porque tem instituições romanas. Germânico, por causa dos francos. O que o Sacro Império Romano Germânico faz, ou que sobrevida que ele dá para o Império Romano? Ele vai proteger as terras que antigamente o Imperador Romano não conseguia proteger. Os francos vão reconquistar territórios, por exemplo, que os lombardos tomaram, que os não me lembro o nome deles, burgundios, tá? Outros povos bárbaros tomaram também, né? E ele vai fazer o quê? Cada vez que ele reconquista, ele faz aquela jogada dos povos germânicos, que era o benefício e era o benefício, né, de tu dares parte dos saques. E os comitados também, que vai fazer a tua fidelidade, está vinculada à divisão de saque que existe, né? Então, o que eles fazem? Quando eles recuperam as terras, eles vão doar parte das terras para a igreja. É assim que a igreja vai ficar extremamente rica, porque ela vai receber terras, e nessa época, terra é riqueza, né? As cruzadas, então. As cruzadas vão ser um conjunto de expedições militares, tá, voluntárias, que vão ser organizadas pela igreja para reconquistar Jerusalém. O que é Jerusalém? É uma cidade sagrada onde Jesus Cristo foi crucificado, né? E ela estava sob o domínio muçulmano, que é aquela expedição muçulmana que a gente falou, que existiu, e aí os muçulmanos tomaram a Península Arábica, parte do Oriente Médio, o norte da África, então eles vão tomar Jerusalém. Vai ser enviado, então, expedições militares para reconquistar. Foram 8 cruzadas ao total, ok? A gente tá bem por cima aqui, porque daria uma aula inteira só sobre cruzadas. Feito? Nós temos nessa época também, nesses 1000 anos de Idade Média, um período onde teve a peste negra. Vamos chegar mais pertinho ali daquela imagem. O que acontece? A peste negra, ela vai ser também chamada de peste bubônica. Ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, tá? Ela vai ter surtos que vão ocorrer, ela vai surgir na China, vai se espalhar no Império Mongol, vai se espalhar na Índia e vai chegar à Europa a partir do comércio, que vai começar a ressurgir, vindo das expedições das cruzadas e também dos comércios das rotas de seda que os italianos vão fazer.
Então vamos ter um surto em 1338 e outro surto em 1353, que os italianos vão trazer nos seus navios quando faziam a Rota da Seda. E em 1894, outro surto mundial que vai ter o foco principal na Índia, tá? Como é que ocorre a peste? A peste, a bactéria está no rato, tá? E o rato tem pulga. E aí a pulga pica o rato e pica a pessoa. É assim que ela é transmitida. Então o rato em si não transmite, o rato é o portador da bactéria. A pulga pica o rato, pica a pessoa. Os hábitos de higiene daquela época eram muito, muito ruins. Então tu vai ter uma grande quantidade de ratos, uma grande quantidade de pulgas, né? Os animais vão ficar dentro das casas com as pessoas, às vezes no assoalho, eles vão colocar os animais em épocas de inverno com neve. Então tu vai ter uma quantidade de pulga enorme, uma má condição de higiene que vai se propagar a peste por todos os lados, né? Como é que a peste funciona? Quais são os efeitos no corpo, tá? Ela vai atacar o sistema linfático, que é o nosso sistema de proteção, né? Vai dar dor de cabeça, sonolência, intolerância à luz, apatia, vertigem, dores nos membros e nas costas, febre alta e delírios, tá? Vai ter também um caso agravado com diarreia. Os glândulos linfáticos, então, que são aquelas partes que incham quando a gente está com alguma infecção, que fica na garganta, nas axilas, nas virilhas, eles vão ficar tão inflamados, tão grandes, vão produzir tantos glóbulos brancos que eles vão ficar manchados. Então, a inflamação vai chegar a tal ponto que eles vão virar grandes manchas negras. E aí a pessoa vai ficar com essas manchas escuras pelo corpo, manchas negras pelo corpo, que vai dar o nome de peste negra, né? Tá aqui, ó, um quadrinho também para quantas pessoas ela matou. Não encontrei quantas pessoas mundialmente a peste negra matou. Só encontrei na Europa, tá? Sendo que diz no próprio slide que a peste negra teve uma mortandade maior na China, mas mesmo assim os dados que vêm é na Europa. Toda vez que a Europa pega alguma doença, se torna uma doença terrível, porque infelizmente a gente tem ainda a história, as ciências muito eurocêntricas. Então quando acontece na Europa é importante, se estava acontecendo no resto do mundo não, né? Então em 5 anos a peste negra matou 25 milhões de toda a população europeia, tá? Chegando a matar 50% de todas as pessoas nas áreas mais afetadas. Durante essa pandemia, 1/3 da população europeia morreu e o lugar onde a peste bubônica foi pior foi na China. Ah, professora, então tá a mesma coisa do que o coronavírus agora, os chineses que trazem essas doenças sempre? Gente, a gente tem que cuidar muito para não ser xenofóbico, que é o quê? Tu ter uma aversão ao estrangeiro, né? Ou taxar um povo taxar eles de povos que dão doenças, né? Isso vai piorar a vida do chinês, vai causar preconceitos. A gente já tem casos de bodes expiatórios dentro de grupos étnicos, né? Como aconteceu com os judeus na época do Hitler. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso. O que realmente espalha as doenças? O que espalha as doenças é o comércio, pessoal. Os italianos foram à Ásia, né, pela Rota da Seda, fizeram comércio, os hábitos de higiene também, né? Então a gente tem que cuidar muito quando a gente elege um povo como causador. Existem surtos e existem doenças que são de uma determinada região, existem. Mas se tu tivesse uma população isolada, tu ias ter o quê? A maior parte da população se contaminando, uma parte morrendo, uma parte adquirindo imunidade e a vida seguia, né? Tu não tens isso, tu tens pandemias. Por quê? Tu tens pandemias porque as pessoas transitam. E elas transitam porque elas fazem comércio. Como nós não podemos tirar o comércio, as trocas não podem deixar de existir, né? Mesmo que sejam trocas mais saudáveis, que não sejam dentro do capitalismo, mas a gente ainda vai transitar. O ser humano é migratório, nós migramos. Então, o que vai acontecer? A gente tem que lidar com os hábitos de higiene, a gente tem que acreditar na ciência, a gente tem que ter verba para a ciência, né? Investir em educação, investir em produção científica, mas a gente não pode taxar um povo,
tá? Não é porque a peste negra teve surto na China que, por exemplo, que a China sempre é a causadora dos danos, né? A gente tem que cuidar muito porque a gente pode gerar um preconceito muito grande. Feito? Feito? Então aqui, ó, o que nós temos? O que nós temos? Nós temos aqui uma pequena interrupção dessa pessoinha aqui, ó. Vem cá, aparece, ó. Essa pessoinha aqui que quer coca, tá bem? A gente vai dar coca pra ela. Vamos lá. Vai com teu papai, que teu papai vai dar coca, tá? O que nós temos aqui, pessoal? Ainda falando da peste negra, tá? Nós temos aqui, ó, a população europeia, a população estimada na Europa, tá? E quantas pessoas foram morrendo ao longo dessa epidemia. Bom, pra falar então, pra gente organizar os fatos bem organizadinhos, como é que a gente vai fazer? Tu tens a alta idade média, que eu expliquei, tá? E a baixa idade média. O que acontece? A alta idade média, então, ela tem esses fatos aqui. Eu disse pra vocês que a alta idade média era quando tu tinhas as características do feudalismo chegando ao ápice da consolidação. Que consolidação é essa? Consolidação que vai ocorrer na França, tá? Quando a gente trabalha com as características do feudalismo, a gente está trabalhando com as características que ocorreram na França. Então, a alta idade média, tu tens as invasões bárbaras ocorrendo, os reinos bárbaros, aquele dos visigodos, dos ostrogodos, dos vândalos, o Sacro Império Romano Germânico, feito a partir do Império Franco. Tu vai ter duas dinastias, a dinastia Merovíngia, que começa com o rei Meroveu, né? Vai ter como destaque, não começa com ele, tá? Tem um destaque com o rei Meroveu. E tu tens a dinastia Carolíngia, que vai ter o Carlos Magno como grande expoente nessa dinastia, né, e que dá o nome a ela. Tu vais ter o processo de feudalização, que é aquele vínculo do servo à terra, a proteção do senhor feudal, as relações de suzerania e vassalagem, que vão realizar a feudalização, gerando o feudalismo. O que é o feudalismo? Sistema de trocas de produtos, não ter cidade, não ter moeda. Por que não tem cidade? Não tem cidade porque as invasões eram nas cidades, então existe um êxodo urbano, as pessoas fogem das cidades para o meio rural, para o feudo, em busca de proteção. Tu tens, ó, o desaparecimento da cidade, a moeda começa a ser inútil, porque se tu vais trocar por produção, tu não usa mais a moeda, né? Não usando mais a moeda, ela vai desaparecer em 1000 anos e o comércio entre os feudos vai existir pequenas trocas, mas não um comércio grande, então a gente diz que o comércio também deu uma desaparecida. A sociedade é estamental, tu não troca de classes, e a igreja é a única instituição com poder centralizado, ok? Então tu tens um poder central na figura do Papa. Ah, mas não tem o Sacro Império Romano? Tem, mas ele cai também. Ok? Tu vais ter o Carlos Magno morrendo, os filhos dele dividindo o império, o Sacro Império Romano Germânico. Toda vez que tu divide, tu fragmenta o poder, tu fica mais suscetível às invasões. Tens as invasões vikings, as invasões muçulmanas, cai tudo. E aí nós temos então a igreja sendo a única instituição que mantém o poder centralizado. A baixa idade média, tu vais começar a ter uma mudança nas características, né? Tu tens o fim das invasões bárbaras, lembrando que cessam as invasões violentas no século XII e a Idade Média vai até o século XV, então tu tens 300 anos aí que não tem invasões bárbaras. Sem ter invasões, tu tem uma segurança para andar nas estradas. Tu tens boas colheitas que vão gerar excedentes. Excedente é o quê? O que excede. Eu uso essa parte da produção e ainda tem uma parte da produção que excede. Esse excedente eu vou vender. Como é que eu vou vender? Eu vou trocar por dinheiro? Não, vou trocar por outro produto que eu necessite, né? Então tu vais ter os burgos para isso, que são o quê? São feiras que surgem à volta dos feudos. Os burgos, eles vão gerar um comércio, né? Esse comércio vai gerar rotas comerciais entre os burgos, rotas que vão chegar até, por exemplo, a rota da seda na China, rota das especiarias na parte da Índia e da Arábia. Tu vais ter essas rotas com o Oriente, porque o Oriente não viveu o feudalismo, ok? A gente
tem a Idade Média como um período histórico, então todo mundo passou pelo período que vai do século V ao século XV, né? Mas de diferentes formas. O feudalismo só existiu na Europa. O Império Mongol tá grande, comercializante, rico, a China tá rica, a parte da Arábia tá com os muçulmanos fazendo comércio, tendo medicina. Então, essas rotas comerciais vão começar a ter contato com esse comércio no Oriente. Contato com o comércio no Oriente vai gerar que tu conheças o comércio deles, que tu conheça as cidades, que tu traga moeda. As cruzadas vão intensificar isso, porque as cruzadas, como são expedições militares que vão até Jerusalém, e Jerusalém fica no Oriente Médio, tu vai ter contato com um mundo que não viveu o feudalismo, então que não vive em feudo, que não está isolado no feudo. E aí, a partir disso, tu traz produtos para a Europa que são produtos exóticos. E esses produtos exóticos, tu não queres que sejam vendidos ou trocados por arroz e feijão. Então tu queres trocar por ouro, tu queres trocar por prata, tu queres trocar por alguma coisa que tu possa ir no Oriente e trocar por novos produtos de luxo. Então, volta a moeda, volta a cidade. Como é que volta a cidade? Pelos burgos. Os burgos são as feiras se tornam centros comerciais. E o que é a definição de uma cidade? É um centro comercial, né? Então, tu tens a volta das cidades, a volta desses feudos antigos, ok? Tens também a peste negra sendo dentro do período da Baixa Idade Média. Pessoal, como curiosidade, eu coloquei para vocês os vikings, né? Já que a gente tem a série dos vikings e tudo mais. Aqui eu tenho um mapinha sobre os assentamentos que vão ser feitos, né? E também eu vou deixar um link para vocês sobre a construção dos barcos vikings, né? E sobre o contato dos vikings na América do Norte. Vocês podem ver aqui que em roxinho tá o século 8, aqui, né? Que tu vai ter. O século 9, tu vais ter essa parte vermelhinha, ok? O século 10, tu vais ter os assentamentos nessa parte em laranja. O século 11, tu vais ter em amarelo, que é aqui dentro da Inglaterra, essa parte da Sicília e na África. E as áreas em verde, tu vais ter os vikings, mas com poucos assentamentos, só uma área de controle, mas não tem assentamento. Assentamento é tu ficares, né, nessa região. Pode ver aqui, ó, que pega grande parte do que a gente conhece, né, da Europa. É importante saber que eles chegaram até a Islândia, da Islândia eles foram para a Groenlândia, que já faz parte da América do Norte, né, e também foram até o Canadá. Ok? Alguns assentamentos vikings são vistos no Canadá. Eles não vão ter colônias, né? Eles vão fazer trocas de produtos. Eles são comerciantes e quando é impedido o comércio, eles saqueiam, né? Então, tu vais ter... Pode ver que a gente está falando aqui, ó, até o século XI. E a gente falou que as invasões vão até o século XII, né? Dos vikings. Isso quer dizer que aquela ideia de que espanhóis e portugueses descobriram as Américas, ela é extremamente falha. Por quê? Porque se os vikings já tinham chegado no Canadá no século XII, como é que no século XV e XVI tu vais ter os ibéricos aqui, né, chegando às Américas e descobrindo? Se sabia que tinha terras pro lado de lá, não se sabia o tamanho dessas terras, né, mas que existiam terras se sabia. Feito, gente, espero que tenham gostado, desculpem a participação da minha filha, tá? Um beijão pra vocês e até a próxima videoaula.